Olá, meus amigos, tudo bem? Faz muito tempo que eu não me encontro com vocês. Na verdade, é a primeira vez na vida que eu faço um vídeo para mandar uma mensagem para as pessoas. Até hoje, todos os meus vídeos ou eram palestras ou aqueles vídeos de primeiras noções, mas agora eu senti vontade de fazer um vídeo falando um pouquinho de mim, falando um pouco com os meus amigos, que com certeza também estão querendo saber a meu respeito, querendo saber informações, querendo saber um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo hoje na igreja. Então, bem, depois de 50 dias que eu fui demitido, estou vindo aqui, por meio desse vídeo, passar uma mensagem a todos aqueles que realmente se preocupam comigo, que tiveram algum tipo de relacionamento e ainda também têm interesse, né, em conversar, em ouvir o que eu tenho a dizer, tá certo? Então, pessoal, vamos começar do começo. Eu queria agradecer, no fundo do meu coração, o apoio, tá, as orações de todas as pessoas que durante esse período se preocuparam comigo. Afinal, foram 25 anos servindo como sacerdote da Igreja Messiânica e, de repente, esse ciclo acabou de forma abrupta e muitas pessoas ficaram preocupadas com minha situação, tanto emocional quanto material. Muitas pessoas se preocuparam, muitas pessoas vieram até mim e eu agradeço muito mesmo aos meus familiares, aos amigos e a todos que oraram por mim. Eu gostaria de deixar claro que eu estou muito bem, graças a Deus, estou feliz, minha família também está bem, está feliz. Nós estamos agora num novo momento, procurando um caminho realmente para servir a Deus de uma forma que seja independente e que também não, como eu já falei para vocês em diversas ocasiões, eu não consigo separar as pessoas. Todas as pessoas, toda a humanidade são nossos irmãos, independente de suas crenças. Imagina então meus irmãos messiânicos. Eu tenho irmãos messiânicos em todas as vertentes da Igreja Messiânica, vertentes das igrejas de Meixo Sama. No Brasil, nós temos inclusive mais de 5, acho que até 6 ou 7 vertentes, não é verdade? De igrejas que seguem Meixo Sama aqui no Brasil. E eu tenho um apreço por todos, nunca tive nenhum tipo de problema em julgar, nunca julguei essas pessoas por pensarem diferente de mim. Não vou fazer isso agora, porque dentro da Igreja Messiânica surgiu um novo pensamento, diferente do meu. Tá certo? Eu gostaria de deixar muito claro isso, que esse meu amor pela obra de Meixo Sama não mudou, não vai mudar. Meu apreço pelas pessoas também não vai mudar. Tá? Eu sinto um pouco de tristeza, por um lado, porque muitos amigos deixaram de falar comigo, apesar de eu nunca ter deixado de falar com eles. Mas eu sei que isso também faz parte desse momento tão difícil que todos estão vivendo, mas eu acredito que em breve todos voltarão a conversar normalmente, tá certo? Então, novamente agradeço, muito mesmo, muito obrigado por todo o apoio que vocês me deram nesse tempo que eu fiquei em silêncio. E gostaria de esclarecer o meu silêncio durante esses 50 dias que eu
É interessante até, né? 50 dias. Fui demitido no dia 20 de setembro e hoje faz praticamente 50 dias, né, que eu fui demitido. Eu me mantive em silêncio porque eu acho que eu preciso respeitar a opinião de cada pessoa. Sabe, é um momento de purificação para todos e todos estão em busca de um entendimento, de uma decisão. Então eu tentei evitar ficar me envolvendo e tentar falar para muitas pessoas a minha opinião. E isso não vai mudar. Eu não tenho vontade de convencer ninguém a respeito dos meus pontos de vista. Então, até mesmo por isso, para evitar desavenças, para evitar que as pessoas me entendessem mal, eu me mantive em silêncio. Mas nesse intervalo de tempo, é claro, muitas pessoas me mandaram mensagens, tentaram entrar em contato comigo. Eu procurei evitar ao máximo, né, como eu disse, para evitar qualquer tipo de mal-entendido, tá certo? Mas ao mesmo tempo, sempre ficava dentro de mim aquela dúvida, o que eu posso fazer pelas pessoas? O que eu posso fazer para ajudar nesse momento tão difícil para as pessoas? E um certo dia, minha esposa veio conversar comigo e falou assim, será que não chegou o momento já de você começar a compartilhar com as pessoas tudo que você sabe, que você estudou, né, e que pode ajudar elas de alguma maneira a ultrapassar melhor essa purificação? Ela falou, eu mesma, se não estivesse conversando com você, se não estivesse ouvindo de você todas as histórias que você conhece, não sei como eu agiria perante toda essa situação. Então, da mesma forma que, né, minha esposa falou, da mesma forma que eu sou grata por ter você como meu marido e você compartilhar isso comigo, será que também muitas pessoas nesse momento não estão desejosas de saber um pouco mais sobre o que você pensa sobre isso ou o que você conhece? Algum tipo de conhecimento que possa ajudá-las nesse momento a entender melhor tudo o que está acontecendo. Eu falei para ela, eu não tenho vontade nenhuma de ficar defendendo Kyosho-sama nesse momento, porque eu acho que Kyosho-sama não precisa de ninguém para defendê-lo. Eu acho que, como Mei-sama diz, o tempo é Deus. Eu acho que com o tempo toda a verdade vai vir à tona e as pessoas vão compreender o que precisa ser compreendido. Mas realmente, é verdade. Eu acho que existem certos ensinamentos, existem certas informações que, se as pessoas soubessem, ajudaria muito elas a entender melhor e até a ultrapassar melhor essa purificação. Então, eu resolvi, tá certo, que eu vou compartilhar. Eu vou pegar todas as memórias que eu tenho, o conhecimento que eu tenho desses 12 anos que eu estive no Japão, de tudo que eu vivi lá, tudo que eu estudei, e mesmo esse período que eu fiquei no Brasil, dentro da igreja, durante esses 10 anos, estudando muitos ensinamentos. Eu vou utilizar isso, sim, para poder ajudar as pessoas. Eu acho que chegou esse momento. Já tinha sido minha decisão, como todos devem ter lido no Facebook. A minha decisão é de poder ajudar todas as pessoas a se aprofundar cada vez mais nos ensinamentos de Mei-sama. E eu quero começar esse novo projeto da minha vida, tá, respondendo para algumas pessoas que me mandaram uma mensagem, tá, pessoal, né, mensagem pelo Facebook, mensagem pelo WhatsApp. As pessoas me perguntaram sobre a purificação, a origem dessa purificação, como isso tudo começou, e como eu vejo isso, como eu entendo tudo isso, tá certo?
Então, esse vídeo de hoje é para falar pela primeira vez, tá? E são muitos assuntos que envolvem com certeza a purificação e eu vou tentar dividir esses assuntos, tá? Em pequenas partes também para não ficar muito extenso para todos. Mas hoje então eu quero falar com vocês a respeito de uma história que talvez ajude vocês a entender melhor a purificação da igreja, né? E como entender Deus por trás de tudo isso. Porque eu queria falar uma coisa. Como vocês sabem, toda purificação tem uma causa. E ela é uma causa, pode ser uma mácula, pode ser uma toxina que precisa ser eliminada. Ao mesmo tempo, pode não ser uma mácula e uma toxina, né? Pode ser um aprendizado, um aprimoramento que a pessoa precisa passar. Então, eu sinto que nós precisamos sim buscar o que Deus quer de nós com essa purificação. Então hoje eu queria contar uma história para vocês baseada nos ensinamentos de Meishu Sama, que me ajudou muito a entender a purificação e que eu acredito que vai gerar boas reflexões em todos, tá? Que é a história sobre o pecado original da humanidade, tá? É o seguinte, vamos lá. Tem um ensinamento de Meishu Sama que eu li neste livro aqui. Acho que no Brasil, né, desculpa, está em japonês, né, quase ninguém conhece, mas é um livro que chama-se Shindendo no Tebiki, que seria a nova chave da difusão. Todo mundo, eu acho que já ouviu falar no Brasil da chave da difusão. É um livro que foi traduzido e entregue para os ministros do Brasil. Esse livro, originalmente, ele foi editado por um reverendo chamado Nakamura Ichiro. Ele que fez esse livro e ele entregou os direitos desse livro para a igreja do Brasil, por isso hoje todos têm acesso a esse livro. E ele, o último projeto dele em vida foi fazer um novo Chave da Difusão. Tá? Esse aqui é esse projeto dele, tá? Um novo Chave da Difusão. E aqui tem ensinamentos maravilhosos que ele compilou a respeito de Deus, de Meishu Sama, da divindade de Meishu Sama. Inclusive, esse livro foi muito útil para mim quando eu fiz aquela palestra Divindade de Meishu Sama. Tá? Eu usei muita coisa que estava aqui. Inclusive, o ensinamento que eu vou ler hoje também eu citei um pouco ele naquela palestra sobre a divindade de Meishu Sama. Tá? Eu vou contar um pouquinho da história desse ensinamento, que é interessante. O reverendo Nakamura Ichiro, ele sempre foi um grande estudioso dos ensinamentos, mesmo na época que Meishu Sama estava vivo ainda. Tá? E ele ouviu de Meishu Sama, em suas palestras e também nos livros escritos, a respeito da origem do pecado da humanidade. Ou, como a gente costuma dizer no Brasil, né, o pecado original. Tá? Que nós que somos de um país de tradição cristã, ouvimos muito falar sobre o fruto proibido, né, da árvore da vida, de Adão e Eva, não é verdade? Então, Meishu Sama tem dois ensinamentos falando a respeito dessa origem do pecado, ou desse pecado original. E ele, como era um estudioso, ele resolveu perguntar para Meishu Sama. Ele fez uma pergunta bem assim, de teólogo mesmo, em que ele fala para Meishu Sama, o senhor fala que o pecado original é o remédio em um ensinamento, e no outro o senhor fala que é o pecado relacionado a Kunito Kotachi no Mikoto, né, um deus da mitologia japonesa, né, de ter trancafiado Deus, né, ter se voltado contra Deus. Qual desses dois pecados realmente é o pecado original, né? E são duas histórias muito interessantes, tá? A primeira, Meishu Sama realmente fala que pelo ser humano ter interrompido o processo de purificação por meio de remédios, isso originou os sofrimentos da humanidade, tá? Isso é uma das histórias que Meishu Sama conta sobre o pecado original. E o outro, que é essa história do Deus Kunito Kotachi no Mikoto, é que eu vou contar hoje para vocês, que eu acho que vai ajudar muito a gente a entender melhor, tá?
o que é esse pecado original e qual a relação dele com a purificação da igreja. Tá? Eu vou começar lendo a pergunta dele, que eu acho que é muito interessante. Ele fala assim: o senhor tem um ensinamento que fala que o pecado original é o remédio. Em outro, o senhor diz que é ter se voltado contra Deus. Então, qual a relação desses dois pecados? Qual deles é, na verdade, assim, o original, né? Esse pecado de ter se voltado contra Deus recai sobre toda a humanidade? Olha a pergunta dele. Essa pergunta ele não fez diretamente para a Meisama, ele escreveu num papel e entregou um ministro da época chamado Kawai, que depois virou reverendo Kawai, ficou muito famoso na igreja, inclusive porque foi presidente da igreja nos anos 70, uma pessoa que é muito famosa na história da nossa igreja, tá certo? Então o reverendo Kawai, na época ministro Kawai, que entregou essa pergunta para Meisama. Tá? E aí Meisama começou a responder da seguinte maneira: evidentemente que ter se voltado contra Deus é o pecado original. A toxina medicamentosa, ou seja, essa toxina que vem por meio dos remédios, dos medicamentos, por meio do jorei é capaz de ser eliminada. E esse pecado original, ele recai sobre toda a humanidade. E é especialmente mais pesado quanto maior for a hierarquia dentro da igreja. Ele fala assim, Kambu Rodô Sonotsumi wa Omoi, ou seja, quanto mais Kambu é a direção da igreja. Então, quanto mais for diretor, quanto mais for direção da igreja, mais pesado é esse pecado. Tá? Ele continua, mas eu vou dar uma pausa aqui para a gente explicar então para vocês o que é esse pecado, tá certo? Vamos lá, vamos contar então essa história de Kunito Kotachi no Mikoto. Meisama contou essa história em vários ensinamentos, dividiu ela em vários ensinamentos. Então eu vou fazer um apanhado geral dessa história para vocês, tá certo? Espero que vocês gostem, eu não vou entrar em muitos pormenores, mas eu queria que vocês prestassem atenção, certo? Em cada tópico, vamos dizer assim, desse grande evento, dessa grande história, tá? Não sabemos se isso realmente é um mito ou se de fato aconteceu dessa maneira, mas nós costumamos acreditar que realmente aconteceu dessa maneira. Então Meisama diz o seguinte sobre essa história: há milhares de anos atrás, tá certo? A Terra era governada por um Deus chamado Kunito Kotachi no Mikoto. Esse Deus governava uma grande área do mundo. Abaixo dele ficavam os deuses e o povo. Esse Deus, ele era um Deus muito correto, de muita retidão, um Deus muito justo, muito rigoroso também. Então, ele queria que os deuses agissem exatamente como ele pedia e não permitia que ninguém fizesse coisas erradas. Esse Deus até hoje é famoso, né, por essa personalidade dele. Tá? Os deuses que ficavam abaixo de Kunito Kotachi no Mikoto, com o tempo, foram achando ruim. Desse jeito não dá. Em japonês fala assim, yarikirenai, né? Não dá para aguentar. Ele fica, vamos dizer assim, né, falando de forma coloquial, esse Deus, ele fica pegando no pé da gente, ele quer que a gente faça tudo do jeito que ele quer, não permite o mínimo erro, né? Desse jeito não dá. A gente precisa fazer alguma coisa. Então eles começaram um movimento, tá? Meisama chama de Haiseki Undo, né? É um movimento de retirada desse Deus. Vamos dizer assim, em termos atuais, um impeachment, vamos dizer, né? Eles resolveram destituir Deus do seu trono, tá certo? E o líder desse movimento era
Wakahiko, Amano Wakahiko. Tá? Esse deus depois ficou conhecido como Amano-jaku. Tá? Amano-jaku, em japonês também, você fala que essa pessoa é Amano-jaku, essa pessoa ela tem mania de distorcer as coisas. Tá? O Amano-jaku é aquele que você fala uma coisa e ele distorce e diz que você disse outra coisa. Então, essa era a personalidade de Amano-jaku. Tá? Ele distorcia o que as pessoas diziam. Tá? Então ele foi o líder desse movimento. Ele então foi convencendo os deuses de que esse Deus não dava, que ele era muito rigoroso. E tem no ensinamento de Meisama a expressão que eles diziam, né? Daku Gashitai, falava. O que significa isso? Nós queremos nos manter nessa posição cômoda. Nós queremos manter nossa comodidade. Nós queremos manter nossa conveniência. A conveniência de fazer o que quer. A comodidade de não precisar se adequar ao que esse Deus diz. Então, eles se sentiam incomodados. Eles queriam essa comodidade de fazer o que eles achassem melhor da vida. Tá? Então, esses deuses foram se reunindo em volta de Amano-jaku, fazendo esse movimento, tá certo? E aí, no ensinamento fala assim, como foi esse movimento, né? Que é Seron Omote, ou seja, pegou a opinião pública e fez a opinião pública, então, se voltar contra esse Deus. Tá? Então eles foram distorcendo, falando que esse Deus não era bom, que ele era ruim, que ele não deixava, que ele era o próprio demônio. Foram convencendo a opinião pública. E aí, a opinião pública foi realmente acreditando no que esse Amano Wakahiko falou, que é o Amano-jaku. Tá? Foram acreditando, os deuses foram se convencendo e foram convencendo também a população. Tá? E eles falaram, olha, se nós conseguirmos depor esse Deus, banir esse Deus, eu vou colocar, quem vai entrar no lugar dele é o Deus Bankoshi, que era um Deus assim, muito tranquilo, muito quietinho, né? Mas Meisama diz que, na verdade, o propósito do Amano-jaku era colocar esse Deus só como um fantoche e, na verdade, ele ficar por trás controlando tudo. Tá? Isso está no ensinamento de Meisama. Amano-jaku colocou esse Bankoshi, que era uma pessoa benquista, mas também extremamente tranquila, né? Na frente, tá certo? E ele ia ficar controlando por trás. E aí a população foi acreditando naquela conversa até chegar o momento de falar, realmente, esse Deus ele é o próprio demônio. Vamos tirá-lo. E aí vão e banem, né? Faz o banimento desse Deus para o Nordeste. Tá? Apesar de dizer Nordeste, né? Foi para o Nordeste de onde era aquele reino, vamos dizer assim. Esse Nordeste, na verdade, é no norte do Japão, numa montanha chamada Ashibetsuzan, que fica na ilha de Hokkaido. Então esse Deus Kunin Tokotachi foi para essa montanha com algumas pessoas, ele foi para lá, ele foi banido. E nesse momento que ele foi banido, tá? A população pegou soja e torrou a soja. E falava assim para esse Deus, na hora que ele estava indo embora, jogava soja no chão e falava, você vai poder voltar quando essa soja brotar de novo. É claro que não ia brotar, ela estava torrada, então era para ele não voltar nunca mais. E aí diziam assim, demônio para fora, felicidade para dentro, tá certo? Porque aquele Deus virou o próprio demônio, tá certo? Para eles que foram convencidos pelos deuses de que ele era o demônio. Então Meishu-sama diz que esse é o pecado original da humanidade, tá? A humanidade, nós nos voltamos contra Deus. Por quê? Porque queríamos viver a vida de acordo com a nossa própria conveniência, de acordo com a nossa própria comodidade. Então, o verbo que Meisama usou, né? Oshikomeru, né? É Deus. Nós fizemos em Kami-o
oscomeiro, caminhou, oscometá. Pode ser também interpretado como trancafiamos Deus, né? Então, o reverendíssimo Watanabe chamava de nós nos voltamos contra Deus. Na verdade, o que a gente fez? Olhando de uma forma mais metafórica isso, nós aprisionamos Deus dentro da nossa conveniência, dentro das nossas crenças. Se Deus não cabe aqui dentro, então Ele não é bom. Lembram daquelas frases, daquelas palestras do reverendíssimo, quando ele falava, ele criticava o Deus da conveniência? Então, o Deus da conveniência é o pecado original. É quando a gente impõe para Deus que Ele só é Deus se Ele fizer aquilo que a gente acha melhor, aquilo que a gente quer, aquilo que está de acordo com a nossa conveniência. Esse é o pecado original. E olha que interessante. Tá? Esse pecado, ele recai não só sobre toda a humanidade, ele também recai principalmente em relação à direção da igreja. Meisama disse, quanto maior o cargo, mais pesado é esse pecado. Por quê? Porque com certeza essas pessoas que hoje estão na direção têm relação com esses deuses que fizeram isso. Então é muito importante entender da seguinte forma, tá? O que significa esse pecado ser mais pesado em relação à direção da igreja? Tá? Significa o quê? Que quanto mais alto você sobe na hierarquia da igreja, mais cuidado você precisa ter. Por quê? Existe uma chance muito grande de você voltar a errar da mesma maneira. Porque Deus, Ele está sempre querendo ajudar a gente a se consertar, a se corrigir, ajudar a gente a se redimir. Então, de tempos em tempos, Ele coloca na nossa frente uma situação muito parecida com aquela situação que a gente viu lá atrás, em outras vidas. E Ele fala, e agora? O que você vai fazer? Eu costumo brincar que isso vale a pena ver de novo, né? E agora? Você está de novo perante a mesma situação. O que você vai fazer? Você cometeu o mesmo erro? Então é muito importante, pessoal, a gente estar sempre se voltando a esse pecado original. Será que eu não estou impondo para Deus as minhas convicções? Será que eu não estou falando para Deus, olha Deus, se você não pensa como eu, então você não é o Deus verdadeiro? Isso é um questionamento que você não pode perder nunca. Porque se você ficar desatento, você vai cair novamente no pecado original. E esse ensinamento é uma admoestação para a nossa direção também. Eu acredito que nesse momento está sendo um momento muito difícil para a direção, tanto do Japão quanto do Brasil. Eles são as pessoas que mais estão sofrendo, porque eles precisam estar atentos a isso. Será que essa atitude que eu estou tomando, na verdade não é aquele pecado original se repetindo? Eu novamente me colocando numa posição conveniente, cômoda, não aceitando Deus, o que Ele fala, porque não está de acordo com as minhas convicções? Então, para mim, esse ponto foi muito importante, está sendo muito importante e vai continuar sendo importante para o resto da minha vida. Esse conhecimento desse pecado original e de que ele está sempre se repetindo em nossas vidas o tempo todo. Deus está te questionando. E agora? O que você vai fazer? Novamente, você vai escolher aquilo que lhe é conveniente? Ou você vai realmente se voltar a Deus? Essa pergunta precisa ficar gravada em nossos corações. Será que essa escolha que eu estou fazendo, essa decisão que eu estou tomando agora, ela realmente está de acordo com a vontade de Deus? Ou será que ela é, na verdade, apenas a minha conveniência falando mais alto? Tá certo? Gostaria que vocês gravassem isso em seus corações. Tá? Essa pergunta, ela vai ajudar muito vocês a ultrapassar essa purificação. Para encerrar, eu vou terminar de ler o ensinamento para vocês, tá certo? Ele fala então assim,
né? Voltando. Então, Meixo Sama, qual é o pecado original? O remédio ou ter se voltado contra Deus, ter banido Deus, né? Aí ele fala, evidentemente é você ter se voltado contra Deus, banido Deus. Esse é o pecado original, porque o remédio a gente consegue eliminar através do jurei. Todas as pessoas possuem esse pecado de ter banido Deus, né? De ter se voltado contra Deus. E ele é mais pesado quanto mais for direção da igreja. Como que faz para esse pecado então ser apagado, vamos dizer? Como é que você faz para redimir esse pecado? Então ele fala assim, quando você me leva ao mundo, então esse pecado desaparece, tá? Então, para redimir o pecado de você ter banido Deus, de você ter se voltado contra Deus, você deve levar Meixo Sama para o mundo. Ou seja, aí ele resume, né? Meixo Sama resume. Ou seja, basta que as pessoas entendam quem sou eu. Afinal de contas, eu estou disfarçado. Aqui vem uma pergunta maravilhosa, que realmente é fundamental. Tá? Porque quando você ouve isso, você fala, ok, então como é que eu faço para desfazer esse pecado? É levar Meixo Sama para o mundo, certo? Aí perguntam para Meixo Sama, o senhor quer dizer então que nós precisamos esclarecer para as pessoas a sua divindade? Dizer qual é a sua divindade? Dizer que o senhor é o Messias para as pessoas, por exemplo? Né? Aí ele fala, não é isso. Salve o maior número possível de pessoas. Crie o maior número de membros possível. Olha que interessante. Tá? Meixo Sama está falando assim. E tem outros ensinamentos a esse respeito também, que ele diz. Não precisa ficar preocupado em falar quem eu sou para as pessoas. Quando elas forem salvas, elas vão entender quem eu sou. Então, salve as pessoas. Tá certo? Não parece nada demais, mas isso também é muito importante. Muitas vezes a gente fica preso em falar para as pessoas quem é Meixo Sama. E na verdade, Meixo Sama falou, salve as pessoas. Se elas forem salvas, elas vão saber quem eu sou. Tá certo? Então, esse ensinamento para mim, juntamente com esse conhecimento do que é o pecado original, tá? A soma desses dois ensinamentos, então, esse que Meixo Sama fala sobre Kunito Kotatsu ter sido banido, né, pelos deuses e pela população, e esse ensinamento aqui que fala que esse pecado recai sobre toda a humanidade e que nós precisamos, então, salvar muitas pessoas para conseguir desfazê-lo, para mim foi muito importante. Tá? Isso mostra, gente, que precisamos focar em salvar pessoas e não ficar discutindo, como se diz, né, o sexo dos anjos. Né? Precisamos salvar as pessoas. Com relação à teologia de Meixo Sama, a gente precisa realmente se perguntar, será que eu não estou impondo para Deus as minhas convicções? Será que eu não estou impondo para Deus o meu entendimento? Eu já me perguntei muitas vezes isso. Será que eu não estou impondo para Meixo Sama a mediocridade do meu entendimento? Dizendo que Meixo Sama é assim, Meixo Sama é assado, Meixo Sama fala assim e fala assado, e tentando eu definir quem é Meixo Sama, eu acabo impondo para ele a minha mediocridade. E existe uma pessoa que ganhou a permissão de falar para nós sobre os ensinamentos e definir o entendimento dos ensinamentos, tá? E isso chama-se Trono de Kyosho. Bem, hoje o que eu queria falar era sobre isso, tá? Sobre o pecado original, sobre como essa história ajuda a gente a entender. Com relação ao Trono de Kyosho, a relação do Trono de Kyosho com Meixo Sama, eu vou deixar no próximo vídeo, tá?
que eu quero contar para vocês tudo o que eu sei, todas as histórias que eu sei envolvendo Meishu-sama e o trono de Kyosho, tá certo? Mas hoje eu quero ficar por aqui. Espero que esse conhecimento, desses ensinamentos que eu citei, possa ajudá-los nessa reflexão, porque para mim eles são fundamentais. Bem, só para encerrar e deixar muito claro, pessoal, esse vídeo não foi feito para convencer ninguém de minhas opiniões. Eu estou apenas compartilhando o que eu sei, o meu entendimento, o meu conhecimento, para aquelas pessoas que desejam saber sobre isso. Para aquelas pessoas que me pediram, por favor, ministro, o senhor pode falar para a gente o que o senhor pensa? Então o que eu estou fazendo aqui hoje, por meio desse vídeo, é falar para essas pessoas. Por favor, não utilizem esse conteúdo para tentar convencer ninguém a ter uma opinião diferente. Eu acho que todas as pessoas têm liberdade para viver a fé de acordo com suas crenças. Tá certo? E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Gostaram do conteúdo? Bem, eu espero que sim, porque eu realmente estou muito feliz de poder compartilhar o que eu sei, o que eu aprendi. Eu acho que não faz sentido nenhum minha vida se eu não conseguir realmente compartilhar, democratizar tudo aquilo que Meishu-sama me ensinou. Então, eu estou fazendo agora esse como o primeiro vídeo, tá? Se vocês gostaram realmente, por favor, eu vou ficar muito feliz em fazer outros vídeos. Eu quero fazer outros vídeos, como eu falei, eu já vou fazer o próximo já, com certeza, sobre o trono de Kyosho. E quero fazer outros também. Se vocês gostaram realmente desse vídeo, vocês querem acompanhar os próximos vídeos, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu estou colocando um link, tá? Que não sei se vocês estão vendo no Facebook ou no YouTube, esse link pode estar embaixo ou pode estar em cima. Mas aí vocês entrem nesse link, se cadastrem lá, porque aí eu vou começar a mandar e-mail para vocês sobre esses conteúdos, sobre esses novos conteúdos, sobre os meus projetos, tá? Para vocês poderem terem acesso em primeira mão a todos esses próximos vídeos também. Bem, mas só se vocês gostaram, é claro, né? Eu acredito que depois de tudo que vocês ouviram, devem ter muitas dúvidas, não é verdade? Então, assim, eu vou fazer um empenho máximo mesmo, é claro. Tem a questão do tempo também, eu não sei quando eu vou conseguir, mas eu pretendo responder todas as perguntas que vocês fizerem a respeito desse conteúdo, tá, pessoal? Então, fique à vontade de fazer perguntas pelos comentários ou então de enviar um e-mail, tá? Porque quando você clicar no se inscrever, você vai receber um e-mail que você pode depois enviar sua pergunta por ali, tá certo? Foi a primeira vez que eu filmei esse tipo de vídeo, espero que realmente seja útil a todos vocês, tá? Fiquem com Deus, espero que nós possamos nos encontrar mais vezes, tá? Um grande abraço.